Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro, cabuloso, o maior de Minas. Galera, Pedrinho foi no programa O Donos da Bola e teve uma revelação bombástica. Fique até o final do vídeo para você conferir. E você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e comente. Isso ajudará muito o nosso canal. Bora lá! Acabei de receber de uma pessoa que trabalha lá no Internacional. Pedrinho, aliás, ele pedindo para eu te perguntar. Pedrinho, é possível trocar a dívida que o Inter tem do Wesley pelo Wanderson? O Wanderson pode vir do Inter para o Cruzeiro em troca da dívida pelo Wesley? A do Wanderson que você Wanderson. fala. É verdade. Nós estamos negociando. Eu conversei pessoalmente com o presidente do Inter, né? E a gente tem uma dívida lá e primeiro lá hoje no Cruzeiro, o técnico tem que dar o aval dele, né? Então ele quer o extremo. Então ele é um extremo que a gente está faltando um pouco de detalhe aí, mas a gente esperando que ele apareça na toca já já. Bom, então tá aí. Então, sim, o acerto entre Pedro Lourenço e o presidente Alessandro Barcelos, de que o Wanderson pode vir para o Cruzeiro em troca da dívida do Wesley. Informação em primeira mão aqui nos Donos da Bola. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Pedrinho Lourenço na área. Matheus Pereira. Matheus Pereira esteve envolvido para ser transferido para o Zenit, acabou não acontecendo. Ontem essa situação com o Flamengo. O que o Cruzeiro pensa hoje e tem acordado com o jogador? Que ele será utilizado, mas na primeira oportunidade que for boa para o clube, ele será negociado, porque o torcedor está apreensivo com relação a isso. E o técnico Leonardo Jardim, nas 2 primeiras semanas dele de trabalho, o Matheus Pereira acabou sendo assunto também, até para dar uma tranquilidade para o técnico cruzeirense. O Matheus é nosso jogador, né? Nós nunca colocamos o Matheus na prateleira para venda, né? Então ele que deu várias entrevistas, né? Nos momentos até muito oportuno e ele sempre falou do desejo. Veio essa proposta do Zenit, né? Tava tudo certo entre o Cruzeiro e o Zenit. No final lá ele achou melhor não ir, que vai ter um filho agora breve aí, ele achou melhor não ir e a gente respeita, né, o direito dele, né? Mas eu tive uma conversa com todo jogador, não só com ele, com o Jardim, o que eu não vou permitir mais no clube, hoje o cara falar que eu não vou jogar aqui mais, eu quero ir embora. Então, o Cruzeiro está acima de Pedro, de qualquer jogador do Cruzeiro, de qualquer pessoa. O Cruzeiro é maior do que todos nós juntos. E eu deixei bem claro isso, eu não vou permitir essa coisa mais. Então, se vier proposta para ele e para qualquer outro jogador do Cruzeiro, eu não estou vendendo nenhum, mas não vou segurar nenhum. Nem o Matheus, nem qualquer outro jogador. Então, eu deixei isso bem claro para eles na reunião. E agora eu não quero saber dessas declarações, dessas conversas aqui. Primeiro que todo jogador tem um contrato com o clube, né? E a gente faz a nossa parte correta, então isso tem obrigação deles com o clube também. Então nós vamos cobrar deles o que eles que tem que dar o retorno para nós. Ô Pedro, mas ontem surgiu a história do Luiz Araújo sendo negociado com o Cruzeiro e o Matheus Pereira indo para o Flamengo. Explica pra gente essa história, o que tem de verdade, como que foi essa negociação, quem foi até o Flamengo, teve um intermediário, como que foi essa história que ficou um pouco vaga, envolvendo Luiz Araújo, Flamengo, Matheus Pereira, Cruzeiro? Olha, teve um intermediário, o nome, que eu não sei o nome agora, mas não foi direto do Flamengo, nem do Cruzeiro para o Flamengo e vice-versa, que teria uma proposta do Flamengo para levar o Matheus e trazer o Luiz Araújo. E mais o outro jogador, Lohan. Bom jogador. O Lohan como empréstimo, que é um jovem. E como o nosso técnico precisa de um extremo, e o menino faz o extremo, Sim. assim, que foi consultado, eu estaria de acordo, né? Aí foi conversar com o Matheus foi taxativo, que ele não quer sair do Cruzeiro, ele quer continuar aqui no Cruzeiro, e se fosse sair, aquela conversa lá de trás, que seria para o time da Europa. Então, nós matamos esse assunto, ele é jogador do Cruzeiro e está à disposição do Jardim, e agora
que se vai julgar ou não vai julgar, que vai julgar, isso aí é o Jardim que está que tem que resolver a situação. Sobre o Gabriel, goleiro do Vitória, também pode vir, não vem descartada essa possibilidade. Lucas Ronier, do Coritiba, atacante. Olha, esse é um garoto que interessa a vários clubes, nós também. Mas só que o valor que eles pedem por ele é impagável. 7 de euros? 10 de dólares, 10 né? de dólares. Eles querem... Eu sou o seguinte, eu não tenho carta na manga, eu não fico aí com tatatá, eu não vou. Eles querem 5 milhões de euros em 50%. Então isso, eu não vou fazer esse investimento. Alô? Ô Pedro, você entende que para levar o Cruzeiro onde você pretende levar, as grandes conquistas, o Cruzeiro precisa também de parar com essa média de trocas de técnicos a cada 3, 4 meses? E se por conta disso, o Leonardo Jardim, como você bem disse, não tem nenhum jogador dele, ele vai ter um pouco mais de autonomia do que os outros técnicos, exemplo, o Seabra e o próprio Diniz? Olha, todos os técnicos têm toda a autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara, eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência, fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade né? Ele, às vezes, a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa do jogador. Então, ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês veem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né? Um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só o único que vai falar sou eu, porque o problema é meu. É inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho um respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 e pôr para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar. Né? E outra coisa, as últimas 5 partidas, nós empatamos 3, perdemos 2. Nós conseguimos perder para a Série A, Série B, Série D e Série C. Então, eu mostrei para os jogadores que é impossível ser... eu não sou um perdedor. E eu não vim para o Cruzeiro para ver isso. E eu não vou ver isso. Eu não quero saber disso. Né? A única coisa que nós temos que pedir é desculpa ao nosso torcedor, que o nosso torcedor não merece isso, passar por isso. Né? Com todo o respeito que eu tenho para o América, com todo o respeito, nós jogar 3 com o América não ganha nenhuma. Né? Você vê o América foi em Cascavel, lá perdeu o jogo. Então, você mostra que nós tá desconectado, né? E nós queremos lá o jogador, nós temos lá o jogador, mas o jogador que estamos lá para jogar, ele está lá para jogar no Cruzeiro. Não quer saber se o cara veio do Flamengo, veio do Palmeiras, veio do Corinthians, veio do Botafogo, veio de São Paulo. Não, eles podem vir em qualquer time. Mas esquecer esses times e hoje é o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, quem ficar no Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, tem que vestir a camisa e tem que suar a camisa e tem que mostrar resultado. Alô? Ô Pedro, o Cruzeiro tem pouco mais de 40 dias, né, que começou essa temporada 2025 e já aconteceu tanta coisa, né? O que mesmo assim, diante desse começo de ano turbulento para o torcedor, mas o que você toma como compromisso que gostaria de entregar para o torcedor ao final da temporada 2025? Alguma conquista ou pelo menos o retorno do Cruzeiro à Libertadores da América em 26? Olha, o que eu pedi para eles são 2 coisas. A Libertadores e nós ganhamos um título. Isso é que eu espero entregar para o nosso torcedor, né? E que ele merece. E o grupo que nós montamos, e eles sabem disso. Nós montamos um grupo forte, que o Jardim mesmo reconhece isso. Nosso grupo é um grupo muito bom. E eu quero voltar à Libertadores e nós precisamos ganhar um título desses 3 títulos. O que eu mostrei para eles foi o seguinte: nós não chegamos na final do Mineiro, nós fizemos das piores campanhas do Mineiro, né? E nós temos 3 competições aí muito importantes para disputar.
Não passem pano. Perguntem ao Pedrinho sobre a avaliação na gestão de futebol do Matos e quem é ou quais são os scouts de futebol no Cruzeiro, ou seja, analistas de desempenho do Cruzeiro, se não precisa haver mudanças com relação ao scout, aos analistas de desempenho, mas ele pede também uma avaliação do Pedro Lourenço com o Matos, que inclusive fez uma postagem logo depois da derrota para o América, assumindo a responsabilidade. Falou, não, o Pedrinho nos deu tudo que nós precisávamos, então a responsabilidade é minha. Mas você chega aqui hoje e diz, não teve uma ação do Matos que não passou por mim, então a responsabilidade é minha. Porque o Matos, por exemplo, eu estou ensinando ele a trabalhar. Porque do futebol é tudo assim, tudo é de praxe. Fala aqui, o Cruzeiro não é de praxe, chama Cruzeiro. Então, o Alexandre tem lá o seu valor, né, a sua inteligência, mas nada no Cruzeiro é feito por cabeça do Alexandre. E isso você pode ter certeza. Lógico que ele vai trazer para mim, vou contratar o Everton. Ele tem que trazer o scout do cara para mim. Sim. E isso, às vezes, nós estamos pecando nisso aí. Pedrinho, um jogador me contou depois da sua reunião que você foi muito duro na reunião, dizendo que não vai admitir subversão, não vai admitir indisciplina, não vai admitir que saiam falando qualquer coisa nos microfones e tal, que você foi taxativo e direto ao assunto com todos eles, sem citar nome e direcionar para qualquer um que seja. Afinal de contas, qual o futuro do Matheus Pereira dentro do clube? Ele tem um contrato até meio do ano que vem. Mas ele já disse que quer educar o filho dele na Europa. Essa janela do meio do ano, se pinta uma coisa, ele pode sair? Ou existe uma definição, Matheus? Você fica até o final do contrato. Chegou a conversar isso com ele depois de toda essa celeuma? Não, o Jardim conversou com ele, né? Colocou para ele o que ele pensa, né, no jogo, né? E o Jardim já conhece ele muito mais do que todos nós, que já trabalhou com ele, né? Igual eu falei com eles, vai ficar aqui. Se aparecer proposta no meio do ano para ele, qualquer outro jogador que eles quiserem ir, eu não vou segurar nenhum jogador. Eu não vou segurar nenhum. Se vier a proposta que ele quiser ir, agora, se o jogador for for dar entrevista e vai falar que quer sair, que não tiver proposta, aí nós vamos ter que tomar alguma medida mais séria. Thiago, mas existe algum outro jogador que tenha procurado você ou a diretoria do Cruzeiro pensando em sair? Aconteceu isso, por exemplo, com o Marlon, que muita gente fala, ou com o William, pensando em o William para o Inter ou o Marlon para o Grêmio. Algum outro atleta procurou a diretoria do Cruzeiro falando que gostaria de sair? O pessoal de empresário, sei lá, chegou isso do William depois que saiu aquele negócio das camisas, né, dos caras... Pendurados lá no viaduto. E eu deixei bem claro para eles que isso eu não vou admitir, que denunciamos na polícia, isso eu não concordo com esse tipo de ofensa, que isso não é torcedor do Cruzeiro, isso é o outro nome que dá, então a polícia que tem que cuidar disso. Agora, isso o Cruzeiro está cuidando e nós estamos cuidando. E ele foi taxativo e nós nunca, volto a falar, nós nunca oferecemos nenhum jogador para ninguém. E chegou essa conversa, chegou no ouvido dele, e eu chamei ele para conversar, né, terça-feira, e ele me disse, presidente, eu não quero sair do Cruzeiro, quero continuar no Cruzeiro, quero recuperar minha forma, eu quero ficar no Cruzeiro. Então, assunto encerrado, então você fica no Cruzeiro, entendeu? Pedrinho, me sopraram há algum tempo que depois que você comprou o Cruzeiro, alguém tentou te comprar o Cruzeiro, procede isso? Um grupo de investidores? Alguém me fez uma proposta, sim. Mas... Você pode contar quem? Não, é de fora. É de fora. É dos Emirados lá. E aí você diz que não... O negócio estava assim tão no negócio, mas o Cruzeiro, eu não tenho para negócio. Você não vai vender sua paixão? Paixão já não vende. Não vende, não. Não vende paixão. A gente cuida dela. Né? Exatamente. Então eu espero... que o Cruzeiro só se for lá, depois que eu se for descer para os meus filhos para lá, mas o Cruzeiro, o meu compromisso com o torcedor do Cruzeiro, eu sou torcedor, né? Quero o Cruzeiro, já mudou muito, né, depois do Ronaldo, mas eu quero o Cruzeiro
como diz o ditado popular, nas cabeças aí. Exatamente. Thiago, subversivo. Última pra Peço, fechar. peço mil desculpas, Pedrinho, mas uma última mesmo, rápida. Não. Eu vi você falando recentemente no Central da Toca sobre questão da folha salarial. Hoje ela está, de fato, em algo próximo de 20 milhões de reais. Tá mais. Mais do que 22? Tá mais. Tá 21. mais. Tá mais. 24? Tá mais. 26? Não, eu tô falando tá mais de 20. Tá mais de 20. Tá mais de Tá 20. falando é mais de 20, gente. Nossa, acho que é a quarta ou a quinta mais cara do Brasil. Ah, então tem que responder em campo mesmo, Pedrinho. É isso aí, Papai Pedrinho, sem filtro, o sincerão. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, não deixe de se inscrever, de comentar e deixar o seu like para ajudar este canal. Até o próximo vídeo. Fui!